Boa noite, na sua tela o Jornal 10, seja bem-vindo. Governo japonês disponível para apoiar Cabo Verde nas áreas de energia e proteção civil. População de Achada Engenho Lima preocupada com a situação do lixo, principalmente depois das chuvas. Lula em tour pela Europa para promoção de herança. CNE alerta que é a única fonte oficial sobre eleições em Angola. Coreia do Norte ameaça fundar Estados Unidos. Explosão de carro armadilhado mata 11 pessoas na capital do Iraque. Boa noite, vamos à atualidade nacional. O governo japonês está disponível para apoiar Cabo Verde nas áreas de energia e proteção civil, tendo também a intenção de transformar Cabo Verde numa plataforma de ligação com outros países africanos. Esta intenção foi manifestada ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares, pelo seu homólogo japonês durante o encontro realizado em Maputo, à margem da 7ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento em África, que teve lugar em Moçambique. Em declarações à Rádio de Cabo Verde, citado pela Infopress, Luís Filipe Tavares explicou que o encontro serviu para abordarem a cooperação bilateral entre os dois países e analisar os projetos em curso em Cabo Verde. Projetos levados a cabo, sobretudo nas ilhas da Boa Vista e Maio, na área da produção de eletricidade, bem como energias renováveis para a Ilha de Santiago e energia geotérmica para a Ilha do Fogo, adiantando que há também disponibilidade da parte japonesa em apoiar o país na área da proteção civil. De acordo com a mesma fonte, o governante disse também que há da parte do Japão interesse no sentido de aproveitar de Cabo Verde para poder trabalhar com outros países da África Ocidental, ou seja, servir do arquipélago como plataforma para ligação com a África em vários domínios. O Ministro da Economia e Emprego, José da Silva Gonçalves, representa Cabo Verde na 41ª Conferência Mundial do Turismo, que decorre entre 28 e 31 do corrente mês em Kigali, no Ruanda. De acordo com uma nota de imprensa, esta conferência visa discutir estratégias e práticas para impulsionar o turismo como motor para o crescimento econômico e criação de emprego através de modelos de negócio inovadores, novas tecnologias e parcerias estratégicas no continente africano e no mundo. O encontro conta com as participações de representantes das companhias aéreas, dos operadores turísticos e agentes de viagens, dos especialistas em turismo, hoteleiros, investidores e funcionários de todo o mundo. Segundo a mesma fonte, trata-se de um encontro de alto nível que se afigura como oportunidade para compartilhar experiências e falar dos novos mercados do turismo a nível mundial. Juntamente com os seus homólogos da Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Serra Leoa e Namíbia, José Gonçalves vai falar dos desafios e as oportunidades para potenciar o setor do turismo nas diferentes regiões do continente africano. O Banco Africano de Exportação e Importação, a Afreximbank, já endereçou convites a profissionais africanos de finanças bancárias e comerciais para participarem na edição de 2017 do Seminário de Workshops de Finanças Comerciais, que terá lugar de 6 a 9 de novembro na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Este evento constituirá uma plataforma importante para se encontrar e fazer a rede de bancários africanos e outros profissionais de finanças comerciais, contribuindo de maneira importante para impulsionar o comércio africano. Assim considera o presidente do Afreximbank, Benedict Orama. O seminário apresentará aos participantes os tópicos de fronteiras e financiamentos a projetos relacionados ao comércio, começando pelo seminário estruturado de finanças comerciais, seguido por 2 oficinas de meio-dia, com foco em recebíveis de finanças a pagar e sincronização da agência, respectivamente. O objetivo deste evento é fortalecer a capacidade das partes interessadas do Afreximbank na compreensão do comércio internacional e questões de financiamento de projetos relacionados ao comércio.
Importa notar que este certame, que está sendo organizado em colaboração com o Ministério das Finanças de Cabo Verde, deverá atrair cerca de 200 participantes de bancos e outras instituições financeiras em toda a África. Há um mês, os residentes do complexo habitacional Casa para Todos, em Enxada Grande de Trás, reclamaram perante os nossos serviços noticiosos sobre um vazamento de esgoto que há muito os preocupava. Nesta segunda-feira, voltámos ao local e reparamos que os primeiros passos para a sua resolução já foram dados, mas os moradores perguntam até quando. O complexo habitacional Casa para Todos, em Enxada Grande de Trás, para muito foi esquecido pelas autoridades. Vários problemas assolam os residentes desta localidade, desde vandalismo e problemas de saneamento. Contudo, esses moradores dizem estar contentes com a promessa das autoridades em amenizar esses problemas, principalmente no que diz respeito ao vazamento de esgoto que tanto foi mediatizado. Conforme avançam, temem que o episódio volte a acontecer. Naquelas 2 semanas, bem 2 vezes para 10 voltas. Por isso que ia para, mas de um mês se escabenta, estou na base. Lá naquele espaço comercial, estou na seita, estou na coisa. Apesar do vazamento estar sob controle, pelo menos neste ponto da referida zona, ainda permanece um grande desconforto no seio desses habitantes. É que numa das salas, supostamente para comércio, está cheia de água estagnada e verdeada. Um verdadeiro perigo para a saúde dessas pessoas. Tem um mosquito show, a menina Miguel Sagrave, tem no pequenote. Ficava com a escola, lá se ensina lá, estou prejudicando. Sim, para morrer mosquito, me prometeu mosquito dentro de casa, que te enxergam tempo, tinha mosquito. Pai e criança, nós de riba, nós ali, de 3 anos, pai para isso. Vizinhos falaram lá que mora ali também, eu tenho uns 2 que saem meu pai. E peço uma medida, peço bem de ouvir para mim, com mosquito também, peço bem. Eu quiser que está fazer alguém desinfetar alguém nessa casa, bom, primeiro é saúde. Convém realçar que no momento da nossa reportagem havia um caminhão a esvaziar a única fossa para todo o complexo da Casa para Todos da Enxada Grande de Trás. Os moradores pedem uma intervenção urgente, principalmente uma ligação de esgoto. Depois da queda das primeiras chuvas na capital, vários bairros da cidade da Praia enfrentam sérias dificuldades, principalmente no que diz respeito ao vazamento de lixo pelas ruas, presença de águas paradas, o que faz com que haja uma proliferação de mosquitos e de doenças por estes transmitidos. O bairro de Eugênio Lima é um dos casos. A população da localidade Eugênio Lima demonstra-se preocupada com a falta de saneamento existente naquela zona, o que faz com que haja uma proliferação dos mosquitos transmissores de doenças, tais como zika, paludismo, dengue, entre outros. Lixo ainda está cheio, por não ter aquele carro de lixo lá assim. E treina contentor lá. Mas traz o contentor de ficar lixo lá mesmo, a pessoa tem aquele hábito de pôr lixo lá indo. É mesmo lugar de contentor. O que carro de lixo vem, acho que tu está na casa. Ou modos que cada um tem de se manejar. Sempre lixo na rua. Está pedir para tudo junto, para fazer uma campanha, para fazer limpeza, para a nossa comunidade, para nos ajudar também. Em termos de porcaria, sujidade, aquele é uma doença enorme, entende? Mas pronto, presente naquelas áreas tem que estar pré de distância, mas essas coragem, que terás vontade. E nós que tem que triste, às vezes com o nosso petróleo, às vezes com criolina, assim, no tabu. A maioria também tem um X-pordoeiro na área também, que se é quebrado, dono que sem responsabilidade, pelo, entende? Que problema e que esta bota lixo também dentro dele, e o vizinho te fica incomodado. Não tem conhecimento, mas mosquito está trazendo doença, principalmente paludismo. E gente tem mostrado maneira que pode combater contra mosquito, principalmente na casa. Já tive de chegar uns grupos de uns jovens que se trabalham contra essa doença de paludismo, de remédio dentro de casa, mostra modo que não pode fazer na nossa casa, para não ter nossa água bem protegida. Também onde que não estou a mas está cheio de água também, que para não sempre não está baril, não está pinchar mais para lá, que está quase naquele lugar que está criando paludismo. E mosquito para
que traz aquela doença de paludismo. Tenho olhado muitas coisas ali que é feio. Cima, por exemplo, que um pardeiro que está assim lá é vazador, um autêntico vazador de lixo e tudo coisas. Restos de água, de peixe, tudo lá que está botado durante o dia. E claro que ele é uma proliferação de criação de mosquito. Se ele assim, a Câmara tivesse cuidado, aliás, com fiscalização correta, este tem um fiscal que está a ver tudo coisa, todo dia, quem que estava a botar água suja lá, tudo lixo ele é que está puro. Moradores dizem que têm por hábito fazer campanhas de limpeza nessa zona, mas que muitas vezes a própria população não ajuda e as ruas continuam cheias de lixo. A campanha de limpeza, até próprio mim que assiste. A campanha de limpeza, pessoal tudo geral, militar, tudo sim, daí para o quartel, tudo branco, tudo lado, tudo coisa, tudo direito, mas fazer campanha, fazer 3 vezes. Se não há para juntar, que problema? Aquele apoio que é bom apoio. É água, é sumo, tudo é lanche. É um tanto de riba que se puba no trabalho, tudo direito, mas viagem ali, me dá conta coisa, mas que conta comigo, missão que apoio. Devia ter contentores ali. A capital cabo-verdiana registrou 71 casos de paludismo desde o início do ano, informou a delegada de saúde na passada segunda-feira. Quanto aos dados referentes ao ano, o país registrou um caso de paludismo autóctone em 2012, 22 casos em 2013, 26 em 2014, 7 em 2015 e 47 casos em 2016. Os casos de paludismo foram registados, sobretudo nos bairros Achada Santo António, Ponta Belém, Achadinha e Lém Ferreira. Para Além do Mar é o primeiro livro do poeta jovem cabo-verdiano Arlindo Mendonça Andrade, um livro de poesias que retrata a realidade do povo cabo-verdiano. Para além do livro, o jovem tem 2 CDs de músicas litúrgicas. A poesia e a música são as 2 paixões do jovem cabo-verdiano Arlindo Mendonça. No seio de uma família religiosa, Arlindo apaixonou-se pela música litúrgica desde a sua infância. O tempo foi passando e este jovem foi criando o gosto pela literatura. Já na adolescência, começou a escrever poemas que retratavam a realidade cabo-verdiana. A poesia e a música são das minhas 2 paixões. Sem dúvida, eu comecei na música, mas também a poesia, desde que comecei a escrever, eu já escrevia poesia, mesmo de forma inconsciente, já escrevia poesia. Mas descobri-me poeta, cronologicamente, na cidade da Praia, portanto, precisamente a contemplar o mar de Gamboa e Quebra-Canela. Portanto, no início da minha adolescência, foi nessa altura que eu descobri que poderia ir para além poderia restar qualquer coisa. Foi nessa altura. A escrever poemas, surgiu-lhe a ideia de fazer uma compilação destas poesias, originando assim Para Além do Mar, uma obra com 60 poemas retratando a realidade cabo-verdiana, sobretudo a saudade e as questões sociais do país. As emoções do autor também são retratadas em forma de poesia no Para Além do Mar. Afinal, como diz o mesmo, mar é sonho e é o que Cabo Verde tem de melhor. Para Além do Mar é um entrelaçar das minhas emoções, das minhas paixões, das minhas razões e das minhas convicções. Chegou uma altura em que eu pensei, portanto, pôr em livro, portanto, restar os meus poemas, e nessa altura, portanto, o título Para Além do Mar surgiu porque, portanto, o mar é para mim um deslumbramento. Portanto, eu posso passar horas e horas a olhar para o mar. Portanto, é uma coisa que me preenche. E o mar é um sonho. Portanto, o mar é aquilo, como disse no meu livro, é aquilo que eu considero que Cabo Verde tem de melhor. Portanto, é riqueza, é inspiração, é paixão. E pronto, ali está a minha poesia. Portanto, a poesia escrita, a poesia sentida. Para além deste livro, o cantor tem 2 CDs de músicas religiosas, Canta a Fé e A Tua Paz, cada um com 12 músicas litúrgicas de sua autoria, porque a música também é a sua paixão desde criança. Eu já cantava desde criança,
Portanto, como todos os cantores e os músicos, iniciamos em casa. Portanto, iniciei em casa com a minha mãe e as minhas irmãs. Portanto, foi com elas que eu aprendi a cantar. Por circunstâncias da minha vida, cultivei mais a vertente da música sacra e fui para Lisboa. E em Lisboa fiz um curso nesse ramo, na Escola Patriarcado de Lisboa, e depois sinto-me mais capacitado para exercer essa profissão de música sacra, portanto, que eu canto com liturgia, portanto, que é uma música que muito direcionada à espiritualidade, e é uma música, com componente de interajuda e nessa vertente. Arlindo é licenciado em Ciências da Comunicação e da Cultura e mestre em Ciência Política, Cidadania e Governação, e é representante da seção Cabo Verde na Academia Virtual dos Poetas da Língua Portuguesa. Mesmo com estas formações, o jovem tem um sonho, que é ser jornalista. Amar. Amar sem se importar com juízos alheios. Amar só. Dar amor. O amor que ultrapassa o tempo e segue para lá do infinito. Amar, amar, amar. Amar com a força da alma, amar por inteiro. Arrancar o coração do peito para o pôr na mão de quem se ama. Amar com alegria e verdade, com sorrisos e lágrimas, procurando a felicidade. Amar quando as palavras levam o vento e os ventos sopram no horizonte. Amar com a ânsia de um pássaro perdido no deserto, suspirando pela primavera em terras cálidas. Amar com verdade e simplicidade, com firmeza e calma. Amar, amar, amar. Amar-te a ti e só a ti. Amar-te assim até ao fim. E se a escuridão vier e não vir luz, descobrir o encanto que há em mim, que traz a luz que me guia até ao fim. A artista luso-cabo-verdiana Lura vai levar mais uma vez o seu álbum, lançado em setembro de 2015, Herança, à Europa, durante os meses de setembro, outubro e novembro. A partir do dia 22 de setembro, a cantora Lura começa a sua digressão pela Europa, a começar em Millennium Park, em Áustria, seguindo-se durante o mesmo mês para a Suíça. O anúncio foi feito no site oficial da artista na internet, que dá conta dos concertos já confirmados, sendo que o destaque vai para a Polónia, onde estão previstos 7 concertos e em várias cidades. Para além da Polónia, Suíça e Áustria, a cantora luso-cabo-verdiana vai também, em outubro, dar vários concertos na França e na Bélgica. Lançado em 18 de setembro de 2015, o álbum Herança é composto por 14 músicas, 9 das quais inéditas, em que a Lura revisita as paletas musicais do arquipélago e os diferentes estilos cabo-verdianos. Para tal, contou com a ajuda de alguns compositores das ilhas, tais como Jorge Tavares, Sema Lopi, Cacá Barbosa, Manuel Andrade, José Dias Fernandes e Hélida Almeida, com quem Lura faz o dueto em New Santiago numa nova versão. O Sporting da Praia venceu ontem o Ultramarina por 3-2 no jogo da segunda mão da final do Campeonato Nacional de Futebol, garantindo assim o seu 10º título nacional de futebol na história do clube leonino. O Sporting venceu o Futebol Clube Ultramarina na final do Campeonato Nacional por 5-3 no conjunto de duas mãos, levantando assim o seu 12º troféu de campeão nacional, o 10º após a independência do país, conseguida em 1975. O Sporting entrou bem na partida, estando na frente do marcador na primeira parte, aos 14 minutos, por intervenção do jogador leonino Niro. Segundo o treinador do Sporting da Praia, Lito Aguiar, este foi um sonho realizado, dando os parabéns aos jogadores leoninos. Uma enorme alegria, uma enorme satisfação. Foi para isto
antes de vir para aqui, era com isto que eu sonhava, com este momento. Acho que o Sporting é um digno campeão por tudo que fizemos, desde o regional, por tudo aquilo que mostramos nestas jornadas todas e agora no Nacional. Chegar aqui e conquistar 2 jogos, uma equipa muito difícil que é a Ultramarina, provaram aqui um jogo muito complicado, depois acabamos por perder um jogador, nunca baixamos guarda, sempre a procurar dilatar a vantagem, e depois chegar no fim, com todo o esforço que os jogadores tiveram, com tudo que deram, acho que é merecido. É uma enorme satisfação por eles, porque eles merecem. Não, eles mais do que ninguém merecem esta conquista. Acerca da arbitragem, esta foi muito contestada por ambas as equipas e pelos adeptos, lembrando da expulsão do guarda-redes leonino Kelvin aos 41 minutos da primeira parte e do treinador do Ultramarina. Do lado da equipa visitante, o presidente da direção do Ultramarina afirmou que a ausência do melhor marcador da equipa e do campeonato, Patrick, foi um dos pontos fracos que levou à derrota da equipa. De facto, faltou-nos o nosso artilheiro, Patrick, mas não conseguimos trazer porque estava lesionado. Contávamos com os que viajaram e esses também têm potencialidade. Faltou-nos alguma coisa, agora é preparar para estar aqui de novo numa outra final. Talvez falta de concentração, falta de sorte, de todo esse clima, quentura, calor. Mas isso não é desculpa. Talvez o Ultramarina picou-se e para ganhar uma grande final há que estar concentrado a todos os níveis. E a gente não estávamos e, portanto, acabamos por falhar. Na segunda parte do jogo, o Sporting sem um jogador em campo, o Ultramarina empatou de grande penalidade por intermédio do jogador Adir. Mas o avançado leonino Sunday bisou no jogo aos minutos 66 e 68, fazendo 3-1. No entanto, aos 72 minutos, Augusto do Ultramarina reduziu e fixou o resultado final em 3-2. Já o capitão do Sporting da Praia mostrou a sua euforia e deu os parabéns à equipa. É uma alegria enorme, Mori. Eu não tinha 4 anos, nunca conseguia aquele título. Acho que não sei de parabéns. Não foi superior à Ultramarina, um digno vencido. Tanto na primeira volta e na segunda mão, não foi superior. Hoje não sei de parabéns Sporting, Praia, Santiago, tudo não sei de parabéns hoje. Sporting, acima de tudo, o Cabo Verde não sei. Sporting é uma instituição grande, sempre que entra em qualquer competição é para ganhar. Não foge a regra, esse ano não foi merecidamente campeão, só para realçar, nunca perde um jogo na fase de grupo, até hoje não foi merecidamente campeão, por justa nos méritos, união de nosso grupo, por todo o público, espetáculo que sai de criar aquele apoio, incondicionalmente, Praia, Cabo Verde, Badiu, hoje Santiago, sei de parabéns. Depois de 5 anos, o Sporting da Praia volta a vencer o Campeonato Nacional de Futebol. Acerca dos prémios, do lado do Sporting, Cadu conquistou o de melhor jogador, Kelvin melhor guarda-redes e Lito Aguiar levou o de melhor treinador. Já no Ultramarina, Patrick, que está lesionado e não jogou a final, venceu o prémio de melhor marcador do Campeonato Nacional de Futebol 2016-2017. O presidente da Comissão de Gestão da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Donai Avelino, disse ontem que a Federação vai fazer de tudo para ultrapassar todos os obstáculos, dizendo ser um candidato natural à presidência da FCF. No âmbito da final do Campeonato Nacional, em que o Sporting da Praia saiu campeão, o presidente da Comissão de Gestão da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Donai Avelino, disse que chegou à Federação num momento difícil, mas quer dar volta a essa situação, realçando que todos o querem na Federação. É um momento extremamente difícil, mas não há nada que os cabo-verdianos não conseguem ultrapassar. Eu, como homem do desporto, que todo mundo conhece, eu penso positivamente que vamos conseguir ultrapassar todos os obstáculos que aparecem pela frente. É isso que nós vamos fazer, é isso que estou a lutar, para que Cabo Verde saia sempre. Hoje é um momento de festa aqui no Estado da Várzea, é um momento da final, mas não podemos deixar de passar, claro, não podemos deixar de passar esta questão aqui. O Donai é candidato à Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Achas que tens chances de finalmente dar seguimento ou contributo ao futebol de Cabo Verde? Olha uma coisa, é como costumo dizer, sou candidato natural desta andança. Não é oposição, mas sou candidato natural.
todo mundo quer o Donai na Confederação. Eu não podia recusar esse pedido do meu povo. Sobre a novela entre a Ultramarina e o Mindelense e sobre quem chegava à final do Campeonato Nacional de Futebol, Donai reagiu dizendo o seguinte: Difícil, foi uma entrada difícil, mas felizmente, como o pensamento é positivo, conseguimos atingir o objetivo dos cabo-verdianos, que é ter um campeão nacional. Com tanto esforço, em cima dos joelhos, mas eu consegui, a minha equipa conseguiu levar a bom porto essa tarefa que é difícil, que é ter um campeão nacional. Felizmente que conseguimos hoje fechar este capítulo. Sobre a seleção cabo-verdiana de futebol, que tem jogo agendado para esta sexta-feira, 1 de setembro, que irá contar para a fase de apuramento para o Mundial 2018, Donai afirmou que vai haver jogo e acrescenta: Eu agradeço tanto ao Presidente da República como o Governo, na pessoa do Ministro das Finanças, Dr. Olavo Correia, que nos deu todo o apoio, tanto financeiro, comprometeu conosco, todo o apoio financeiro que nos ajuda a ultrapassar esta fase negra, porque está em jogo a bandeira nacional. Quando é o país que está em jogo, todos nós devemos unir esforços para atingirmos os nossos objetivos. Eu peço a toda a população cabo-verdiana, principalmente os santiguenses que estão cá, para que compareçam. Donai Avelino é um dos candidatos a presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, que tem como objetivo principal o apuramento da seleção cabo-verdiana de futebol para o Mundial 2018. É tempo para as manchetes de África. O Supremo Tribunal começa a discutir petição da oposição que desafia resultados das presidenciais de 8 de agosto. A França, líderes de 7 países africanos e europeus, discutem em Paris como fazer face à crise de migrantes para a Europa. Sudão, presidente al-Bashir diz que a crise na vizinha Líbia teve impacto sobre o Sudão e que os traficantes de seres humanos usam o território sudanês para cometer crimes. E Quênia. Entrou em vigor a mais dura lei destinada a reduzir poluição de plástico. Os que produzem, vendem ou usam sacos de plástico arriscam-se a pena de prisão até 5 anos e multas de $40 mil. Líbia. A produção de celas para cavalo é uma tradição de longa data na Líbia, mas agora há apenas uns quantos se dedicam a produzir as famosas celas de couro com desenhos de prateados.